Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Os irmãos podem ficar assim mesmo assentados como estão? Mesmo assentados, nós vamos ler este capítulo, do versículo 1 ao versículo de número 20. Os irmãos vão acompanhar aqui, né? Capítulo 7, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiava, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo e 1 de flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso, segundo esta palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta
e ele morreu. O que você espera, meu irmão, minha irmã? Em tempo de crise, de fome, de incertezas, de calamidades, o que você espera do Senhor numa situação dessa forma? Se eu dissesse para você hoje, e é interessante que não sei se foi hoje ou ontem, eu ouvi alguém dizer, e é claro que foi engano, mas alguém disse assim, a carne vai baixar. Se eu dissesse para você que a gasolina amanhã, irmãos, vai para R$2, e a picanha, eu não sei, faz tanto tempo que eu não como picanha, irmãos. Vai para 20 o quilo? Quanto está hoje? 40? 50? 80? Quanto? 60, 80? Pois assim diz o Senhor, amanhã a gasolina vai para 2 e a picanha para 20. Ninguém acreditou, Oscar. Você falou foi o GNV, né? O Oscar falou que o GNV ia baixar e a Glaucia entendeu, foi a Glaucia, que a carne ia baixar. Você acreditaria ou você agiria igual esse capitão? É interessante, irmãos, que o texto diz que era um tempo de calamidade, crise, fome. E eu vou ler aqui um trecho que é até triste de se ler. E é por isso que o rei queria matar o profeta Eliseu. Mas era tão terrível, irmãos, que uma cabeça de jumento custava 1 quilo de prata. E 200 gramas de esterco de pomba, uns 60 gramas de prata, era o que custava. Mas aí o Senhor usa o profeta para dizer assim, amanhã, às estas horas, você vai comprar em Samaria 3,5 quilos do melhor trigo ou 7 quilos de cevada por 10 gramas. É por isso que o capitão não acreditou. Mas essa foi a palavra do profeta. E eles não acreditaram. O texto diz, irmãos, que o rei, ele estava ao ponto até de mandar matar o profeta. E se você for no capítulo 6, você vai entender por quê. Os sírios sempre investiram contra o povo de Israel. Sempre houve essa luta, não é? Essas batalhas. E os sírios sempre que armavam alguma cilada ou uma intenção de ataque, né? de ir contra o povo de Samaria, o povo de Israel. A palavra de Deus diz no capítulo 6 que quando o exército da Síria, né, o rei da Síria, os comandantes lá, eles preparavam para a batalha e eles armavam a cilada, Deus revelava para o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu então contava para o rei. E o rei então conseguia se livrar e vencia muitas dessas batalhas. E aí, o rei da Síria, ele ficou incomodado com aquilo e disse assim, aonde que a gente encontra esse profeta? Vamos prendê-lo. Está aqui no capítulo 6. E aí vai um grande exército para prender Eliseu. Eliseu está na sua casa. E aí o servo dele, né, do profeta, vê aquele exército cercando a casa de Eliseu. E Eliseu todo tranquilo. O servo assustado. E o inimigo está vindo. E aí o profeta ora e fala assim, Senhor, abre os olhos desse menino. Não físico, porque fisicamente ele enxergava, mas espiritualmente não. E aí o profeta ora e a Bíblia diz que Deus abre os olhos de Geazi, do servo de Eliseu, e ele enxerga a quantidade de anjos do exército do Senhor armado e cercando toda a casa de Eliseu e protegendo Eliseu. E aí Eliseu fala assim, pode deixar o inimigo vir. E quando o inimigo vinha para prender Eliseu, a palavra diz que ele ora e pede assim. É a mesma palavra no hebraico que para cegueira, que aconteceu com aqueles que foram atacar Ló, né? Quando os anjos foram visitar Ló, aquela situação toda, e eles ficaram cegos. É a mesma palavra no hebraico para cegueira. Eles não conseguiram enxergar. A palavra diz que Eliseu ora e pede para que aqueles soldados não enxergassem, mas não é no sentido de ficar cego literalmente, é não enxergar onde eles estavam e quem era o profeta. E eles ficaram como que perdidos, e aí chegaram no profeta e perguntaram, escuta, onde que a gente acha o profeta Eliseu, como que a gente acha esse determinado lugar? Eliseu falou, eu vou acompanhar e levo vocês. Só que o que o profeta fez? O profeta pegou esse grupo de soldados e levou justamente para o arraial de Israel, para Samaria. E quando eles chegaram lá, Eliseu então ora mais uma vez e fala assim, abra os olhos deles. Quando eles abriram, eles estavam no arraial de Israel.
poderiam ser todos mortos. E era o que o rei de Israel queria fazer. O rei de Israel queria assim, vamos matá-los. Ele fala com o profeta. O profeta falou, não, senhor. Eles estão aqui como prisioneiro de guerra. E não se mata prisioneiro de guerra. Dê de comer para eles. E mande-os embora. Interessante, né? Tremendo, né? Quem dera hoje os reis presidentes, né, obedecessem os profetas, hein? Já pensou? E o rei atende. E ele faz até uma festa. E ele dá de comer para o inimigo. E manda-os embora. E aí a Bíblia diz que eles vão embora. E eles ficaram assim sem entender nada. Como pode isso? E o texto diz que depois disso, eles ficaram um tempo sem investir contra Israel. Mas passou um tempo, o texto diz que Ben-Hadad, rei da Síria, ele prepara todo um grande exército e ele vai cercar Samaria. E aí acontece o que acontece aqui. Eles começam a passar fome, não têm o que comer. A Bíblia diz que as mães estavam cozendo os seus filhos. Uma mãe cozinhou o filho num dia e quando era para cozinhar o da outra mãe no outro dia, a mãe não quis mais. E ela então arrumou uma contenda, uma confusão e foi reclamar com o rei. E o rei disse assim, quem sou eu para poder fazer alguma coisa? Sou eu Deus, o que eu posso fazer? Ele já estava abalado, triste, chateado, completamente se sentindo derrotado e talvez aguardava para a sua vida a própria morte. E aí, ele diz assim, eu vou matar esse profeta. E aí a Bíblia diz que o próprio rei de Israel, ele pega uma comitiva e vai para a casa de Eliseu para querer prendê-lo e matá-lo. Eliseu está lá batendo papo com seus amigos, talvez comendo alguma coisa. E Eliseu fala assim, estão vindo para me prender. E aí chegaram, bateram na porta e queriam prender. Só que a Bíblia diz que quando aquela mulher, ela lamenta e chora, e era o caos no meio de Samaria, ao ponto de uma mãe cozinhar o próprio filho. Alguém aqui sabe o que é isso, irmãos? A gente já sentiu fome, né, irmãos? Fome no sentido assim, meu estômago parece que está vazio, estou sentindo uma dorzinha, eu acho que eu tenho que comer alguma coisa. Não é assim? Agora aqui eu acho que eu não conheço ninguém que passou fome. Talvez a gente não sabe o que é passar fome. E aqui diz que o povo de Israel estava passando fome. Eles aguardavam a morte. Lembra o texto que nós lemos? Restavam alguns cavalos ainda que não tinham sido comidos. Vamos aproveitar esses cavalos que estão aqui e vamos lá, quem sabe atender essa palavra dos leprosos aqui que estão dizendo que o arraial dos sírios não tem ninguém e quem sabe a gente pode ir lá e conseguir pegar todos os utensílios que tem lá. Eles não estavam mais acreditando nisso. Essa era a situação. Só que o texto diz que quando o rei vê toda aquela calamidade, aquela situação toda e sem poder o que fazer, ele já não acreditava mais, ele começou a perceber uma coisa. Isso só pode estar vindo do Senhor. E quando ele chega então com aquele intento de prender o profeta, na realidade ele vai com o coração quebrantado. Porque quando ele chega na porta do profeta, o que ele diz é, por um acaso não vem isso do Senhor? E aí o profeta dá essa palavra que nós lemos no capítulo de número 7. Pois fique sabendo que amanhã, a estas horas, vai mudar a história. Por isso que eu comecei essa palavra, meu irmão, minha irmã, perguntando para você e para mim, o que nós esperamos do Senhor? Talvez em tempo de crise, dificuldade, incerteza, nós olhamos para o nosso Brasil, para o nosso país, embora ainda temos uma nação como que abençoada, né, irmãos? O Brasil é muito abençoado. Alguns ainda acreditam, não é? E dizem que o Brasil só pode ser de Deus. A verdade é que tem muita gente que teme ao Senhor aqui. Mas tem muita coisa ruim e difícil acontecendo. Mas independente disso, de como está a nação, eu não sei o seu coração, a sua vida. O que nós esperamos do Senhor? Se esse irmão se lembra, no primeiro culto do ano, no dia 1º do ano, eu preguei aqui e eu falei com os irmãos o que nós esperamos do amanhã, baseado naquilo que Deus tem prometido, aquilo que Ele tem para a nossa vida e como nós devemos nos portar e caminhar para desfrutarmos daquilo que Deus tem para a nossa vida.
não é? Temor, confiança, santidade ao Senhor. Mas eu queria chamar a sua atenção numa situação como essa, do povo de Israel, vivendo esse momento, Samaria sitiada, eles não podiam sair, não podiam produzir, havia fome, o custo de vida, os irmãos viram, né, a situação que era, eles estavam passando fome, era uma calamidade, as próprias mães comendo seus filhos, havia derrota, sentimento de derrota, não havia esperança, eles não acreditavam mais. O próprio rei da nação, que tinha a responsabilidade de fazer alguma coisa, ele já não acreditava, ele não via uma possibilidade. Esse é o contexto aqui. Ele estava amargurado, triste, não via solução nenhuma e, como eu disse, queria até matar o próprio profeta Eliseu. Mas Eliseu dá uma palavra profética. Amanhã vai mudar a história. Amanhã o Senhor vai trazer uma solução. E eu queria que nós caminhássemos, irmãos, compreendendo isto, mas pensando, irmãos, como que isto seria possível. Nesta manhã nós aprendemos um pouquinho que na escola dominical, Deus cumprindo os seus propósitos, mas Ele usa pessoas, Ele usa gente, Ele usa a igreja. Ele usa homens para orar, para profetizar, para proclamar a palavra para que ela se cumpra. É o que a gente faz. O Senhor traz uma palavra como essa, olha, amanhã vai mudar a história. Mas como vai ser isso? Eles estavam sitiados, irmãos, cercados pelo inimigo, não dava para sair. Esses homens leprosos, eles não podiam morar na cidade, eles estavam fora da cidade de Samaria. Eles tinham que viver lá de fora. Os sírios, eles não atacariam dois leprosos. Eles não atacariam doentes, gente que vive na favela, né, à beira da sociedade, que está morando na rua. Eles não fariam isso. Embora eles tinham medo disso também. E é interessante, irmãos, a gente ver aqui essa situação. Como isso vai acontecer? Como isso é possível? Ou quem Deus vai usar para que essa história mude? Eu já disse aqui certa feita, irmãos, que muitas vezes nós oramos e nós buscamos ao Senhor e queremos que Deus faça algo e esperamos que alguma coisa aconteça. Mas a gente sempre espera que sejam os outros. Não é assim que acontece, irmãos? A gente clama, a gente ora, a gente busca. E a gente até crê que Deus possa fazer alguma coisa. Mas a gente nunca pensa ou até mesmo tem a coragem de dizer, Senhor, usa-me a mim. E é importante a gente observar isso porque pode ser você e pode ser eu. Pode ser alguém que ninguém espera. Pode ser o improvável. Pode ser aqueles que não são, como diz a palavra de Deus, escrevendo aos Coríntios o apóstolo Paulo. Não é isso? Capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. Repare que o Senhor escolheu e separou não muitos sábios entendidos, cheios do conhecimento e de sabedoria, mas escolheu os simples, escolheu o ninguém para envergonhar aqueles que pensam que são. Muitas vezes Deus faz isso, irmãos, e a gente vê isso nas Escrituras várias vezes. O Senhor usa aqueles que muitas vezes ninguém espera. Aqueles, quem sabe, que você olha, puxa, ele não tem estudo nenhum. Ele não tem dinheiro nenhum. Ele não tem sabedoria nenhuma. Ele fala até errado. Ele não sabe se expressar direito. Mas a Bíblia diz que muitas vezes são esses que Deus usa. Os improváveis. Aqueles que ninguém espera. E foi o que o Senhor fez através desses homens aqui. Porque a palavra diz que esses leprosos, capítulo de número 5, não é isso? Versículo 3 começa a falar desses leprosos, né, desses homens, 4 homens, eu falei 2, são 4. 4 leprosos, 4 homens leprosos, versículo número 3, estavam à entrada da porta da cidade de Samaria, que estava sitiada. As pessoas passando fome, cheias de incerteza, medo, não é isso? E o que diz o texto? Os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, que é na própria cidade deles, não é? Diz aqui o texto, há fome na cidade.
Nós vamos morrer. Não adianta nada a gente querer entrar aqui na cidade de Samaria. Está tendo fome. Nós vamos morrer também. Se ficarmos sentados aqui, parados, sem fazer nada, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Irmãos, é tremendo que a palavra diz que esses leprosos agora, eles decidem tomar uma atitude. Fazer alguma coisa, ao invés de ficar parado, sentados aqui. Puxa vida, eu não sei o que fazer, eu não posso fazer nada, não tenho condições. Quem sou eu para resolver esse problema? Quem sou eu para tomar, quem sabe, alguma atitude? Quem sou eu? Não é assim que acontece muitas vezes? E eles estavam numa situação bastante delicada também. E aqui eu aprendo uma coisa, irmãos, que a gente precisa atentar. É preciso agir. Eu tenho dito isso aqui, né, irmãos? Tem pessoas que dizem assim: estou esperando, pastor. Estou esperando no Senhor. Estou esperando em Deus. Você já viu aquelas pessoas que não temem a Deus, que não conhecem a Deus, que a gente conhece? E eu já ouvi muitos desses dizerem assim: o que é isso? Para com essa conversa aí, eu não entendo esses crentes. Esses crentes aí ficam dizendo aí que confiam em Deus, que estão esperando de Deus, achando que vai cair alguma coisa do céu. Eu que não corro atrás para ver. Já viu? Os trabalhadores, empresários, as pessoas que correm atrás, que trabalham. Está errado isso não, irmãos. Em parte ele está certo. O único problema é que muitas vezes não acreditam que Deus os pode usar, que Deus usa e que Deus faz cair sim. Se for preciso, Deus faz cair sim do céu. Mas é preciso, irmãos, atentarmos, e eu vejo isso nas Escrituras, na maioria das vezes, é preciso ação, é preciso uma atitude, nem que seja de fé, nem que seja o erguer as mãos aos céus, nem que seja dobrar os joelhos, buscar em oração ou clamar ao Senhor, mas uma atitude precisa ser tomada. Às vezes é preciso agir, às vezes é preciso realmente enfrentar o inimigo, não é? É preciso dar um passo. E a gente aprende aqui com esses meninos leprosos, esses doentes, né? À margem da sociedade, que ninguém esperaria nada deles. Ninguém esperava nada deles, mas eles agiram. E a gente precisa entender isso, irmãos. Né? A única maneira digna de enfrentarmos os problemas, irmãos, e até mesmo a morte, é agirmos e não ficarmos na indolência, na apatia, na negligência, esperando, né, as coisas acontecer, né, vivendo sem lutar. Isso sim seria indigno, é não tomar nenhuma atitude. E a gente aprende com esses meninos. Eles declararam isso. Nós vamos ficar aqui parados, né, no versículo número 3, até a gente morrer. Vamos enfrentar o problema. Vamos fazer alguma coisa. Né? Vamos agir. E nós precisamos crer, irmãos, que tudo pode melhorar. A gente precisa crer, viu, irmãos? Eu vejo pessoas às vezes olhando para a nossa situação, a nossa sociedade, o nosso Brasil, alguns conflitos aí, né? Parece que está calmo agora, não parece, irmãos? E as pessoas se revoltando, ficando com raiva de quem é desse ou de quem é daquele, não é assim? Ou alguns olhando para o futuro, e eu disse isso no dia 1º também, olhando para o futuro ou esperando alguma coisa do amanhã com as perspectivas humanas, olhando apenas o que os políticos dizem, ou aquilo que realmente a gente enxerga à nossa frente. É claro que isso tudo pode nos dar um norte, irmãos, mas nós precisamos lembrar quem é o nosso Deus e quem nós somos, e o que Ele pode fazer, se Ele quiser, e mudar toda a história. Então nós temos que viver desta forma. E principalmente a gente que é crente, irmãos, nós precisamos acreditar que as coisas podem melhorar. Talvez não hoje ou amanhã, daqui 2 dias, 3 dias, porque vai ser no tempo de Deus. Ou quem sabe, como eu disse ainda há pouco, as coisas podem até melhorar, irmãos, mas vai ser depois que você agir.
Quem sabe orar mais, consagrar sua vida a Deus, interceder mais. Quem sabe um jejumzinho, não é? Um jejum, uma oração, um clamor. Algumas lágrimas que talvez não tenham saído dos seus olhos já há bastante tempo, que você não chora por nada. Apenas preocupado com as coisas, quem sabe, que está acontecendo na sua vida. E às vezes Deus espera um pouquinho mais, irmãos, da gente que confessa Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós precisamos crer, irmãos, no Senhor. Nós que cremos na cruz, nós que cremos no sacrifício de Jesus, nós, irmãos, que já muitas vezes abrimos mão de muitas coisas, de valores, deixamos muitas coisas de lado, irmãos, por amor a Deus, por causa da santidade, do compromisso com o Senhor. Lembram de Pedro, dos apóstolos, para o Senhor Jesus? Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Alguns como que dizendo, nós deixamos família, deixamos bens. Os irmãos sabiam que os apóstolos eram empresários? Os irmãos sabiam que alguns deles tinham várias embarcações e eles viviam disso, da empresa, das embarcações e da pesca? Tem gente que pensa que quando se fala em pescador na época dos apóstolos, eles eram tudo pobre. E é por isso que Pedro, numa certa feita, fala isso com o Senhor. Senhor, nós te deixamos tudo para te seguir. Família, bens. O que Jesus falou? Todo aquele que deixar bens e família por amor a mim, receberá 100 vezes mais aqui na terra e a vida eterna. Tarde, já estão comendo criança lá, se alimentando delas. As pessoas estão morrendo, não tem mais comida, não tem mais nada. Está todo mundo desesperado. Se esperarmos até amanhã, daqui a pouco não sobra ninguém. Lembra daqueles que atravessaram o Jordão? Foi a mensagem do dia 1º do ano. Deus deu orientação para Josué, para eles atravessarem o Jordão, foi justamente na época da colheita. O Rio Jordão, a alguns momentos do ano, a água dá no tornozelo, no joelho. Por que Deus mandou aquele pessoal atravessar o Jordão, mandar os sacerdotes entrar com arca e tudo dentro do Jordão, quando a água dava no pescoço? Transbordava as ribanceiras, não é isso que diz o texto? Observe, irmãos, que muitas vezes o Senhor nos dá a direção e nos orienta para que a gente haja nos momentos mais inesperados, onde ninguém aceita, ninguém acredita, ninguém entende. Você é maluco? Você vai estar pensando em fazer isso agora? Você vai investir nisso agora? Você vai colocar esse dinheiro nisso agora? Não é assim que acontece? Mas nós podemos confiar e crer no Senhor quando sentimos, percebemos que Ele está direcionando a nossa vida. E às vezes Ele nos coloca em situações, irmãos, que não tem outra coisa a fazer. Ou dá certo, ou deu certo. Não tem outra coisa. E se der errado, já está errado. Não é assim? Eu aprendo isso com esses homens aqui, irmãos. E eu trago para a nossa vida, nós como servos do Senhor, confiarmos e crermos, né, no agir do Senhor. Nem sempre o tempo de Deus para nós é o melhor tempo, irmãos. Às vezes parece absurdo. Às vezes é assustador. Mas nós precisamos crer no Senhor. Ainda que pareça ridículo, doideira. Mas se é o Senhor que está dirigindo a sua vida, e Ele está direcionando e mostrando, colocando no seu coração, creia no agir de Deus. É o Senhor conosco. Observe, irmãos, que Deus Ele manifesta a sua ação simultaneamente quando os fracos se levantam com fé, com esperança em nome do Senhor. O texto diz que quando esses meninos, eles decidem ir para o arraial dos Círios, neste mesmo momento, o Senhor faz com que eles ouçam barulhos de carros e cavalos como um grande exército indo contra eles. Eles ficam tão assustados, irmãos, que eles saem correndo, largando arma, largando tudo, deixando tudo para trás. No momento em que aqueles meninos tomam a decisão. Eles se levantam, irmãos, crendo, confiando no Senhor. Está aí no versículo de número 6. Né? O Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos,
e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. É a graça de Deus, irmãos, a misericórdia do Senhor, agindo em nosso favor e nas nossas limitações e fraquezas. O nome do Senhor é glorificado, irmãos, na vida desses fracos, desses improváveis. Na nossa vida, irmãos, muitas vezes, o nome do Senhor, Ele é glorificado. Como nós vimos ali, já disse, Ele reduz a nada os que pensam que são. Nós devemos atentar para isso, irmãos. É o tempo e o agir do Senhor na nossa vida. E eu quero estar terminando, irmãos, mas que nós estejamos avaliando as nossas responsabilidades igual esses meninos aqui. O texto diz, no versículo de número 9, eles disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciamos à casa do rei. Depois de recebermos a direção do Senhor, a orientação, e vemos o agir de Deus e a bênção dele sobre as nossas vidas, irmãos, eu aprendo nas Escrituras, e aqui o Senhor mostra isso para nós através desses meninos, nós precisamos ser generosos. Nós precisamos compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. Lembra que a palavra diz? Recebemos de graça dai. Nós precisamos anunciar as boas novas, irmãos. Hoje é dia de boas novas. Nós recebemos a graça, a misericórdia e o amor de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos proclamar isso, irmãos. Levar para os outros esta palavra também de salvação. Testemunhar aos outros aquilo que Deus já fez e está fazendo na nossa vida. Nós precisamos fazer isso. Não podemos ficar só para nós. Hoje de manhã eu fiz menção sobre até mesmo o conhecimento, irmãos. Quantos de nós conhecemos as Escrituras, irmãos? Conhecemos a palavra. Conhecemos quantos textos de cor. Nós aprendemos sobre salvação, sabemos sobre vida eterna, sabemos para onde a gente vai, sabemos que temos uma vida eterna garantida, sabemos que a morte não é o fim, sabemos que os nossos pecados foram perdoados, temos vivido e experimentado libertação. E quantas vezes ficamos só para nós? Nós temos parentes que estão indo para o inferno porque não conhecem Jesus. Talvez a gente tenha gente bem próximas da gente, ou na nossa família mesmo, que a gente sabe, eles não sabem, e eles não acreditam, às vezes nem aceitam que a gente fale, mas nós sabemos que se eles morrerem nessas condições, eles vão para o inferno. Não são palavras minhas, são palavras do Senhor Jesus. E quantas vezes nós nos calamos, irmãos? Recebemos bênçãos, vitórias, conquistas. Quantas vezes, irmãos, colocamos diante de Deus aqui alguns propósitos e vemos Deus agir, não é? Por que a gente não testemunha isso para que os outros também experimentem? E venham, quem sabe, a crer no poder de Deus, no amor de Deus sobre as suas vidas. Irmãos, este é o dia de boas novas, disseram esses meninos. Nós devemos anunciar. E uma coisa que eu tenho frisado e vou falar aqui mais uma vez, irmãos. Sejamos crentes e não incrédulos. Jesus falou isso com Tomé. O capitão, o braço direito do rei, viu a promessa se cumprir, viu a profecia se cumprir, mas ele não creu no Senhor, não creu no profeta. Como seria possível isso? O que o profeta falou para ele? Tu verás acontecer, mas você não vai desfrutar disso. Meu irmão, minha irmã, talvez aqui não tenha nenhum, mas se tiver, não seja incrédulo. É complicado, né, irmãos? A gente saber que tem crente que é incrédulo. E eu tenho dito e aprendo, irmãos, que os milagres,
O sobrenatural, o agir de Deus, ele acontece na vida de quem acredita. Não é na vida de qualquer um. É de quem acredita. Eu queria orar, meu irmão, minha irmã, por mim e por você, cada um de nós que estamos aqui. Talvez nós, em alguns momentos, nos sentimos como esses meninos aqui. Incapazes, impotentes, não temos condições, não sabemos o que fazer. E parece que está tudo indo para o beleléu. Eu queria que você cresce e confiasse no Senhor e orasse. Senhor, se há algo que possa ser feito, move em mim. Dá-me coragem para agir, para fazer alguma coisa. O que eu posso fazer, Senhor, para mudar esse quadro? O que eu posso fazer, Senhor, para mudar essa situação na minha casa, na minha família, na minha igreja, na minha cidade, na minha rua, sei lá, Senhor. Estou aqui, Senhor, à tua disposição. Não sou ninguém. Sou pobre, necessitado, carente também. Mas se não tem ninguém, Senhor, usa-me a mim. Amém, irmãos? Coloque sua vida diante do Senhor. Senhor, eis-me aqui, estou aqui. O Senhor pode mudar essa história, essa circunstância. Ou quem sabe você mesmo, por você mesmo. Senhor, eu preciso do teu agir. Clame ao Senhor e creia que Deus pode fazer. Nós temos um Deus que é o Deus do impossível. E é o mesmo hoje, daquela época e hoje. É o mesmo Deus, Ele não mudou. E que Deus nos dê coragem também, irmãos. Depois de receber a bênção, depois de já desfrutarmos como assim já o temos feito, desfrutar de tantas bênçãos e do cuidado do Senhor, ajuda-nos, Senhor, a compartilhar. Não deixa a gente ficar quieto. Não deixa a gente ficar quieto. De alguma forma, usa a nossa vida para falar, para interceder, para ministrar, para abençoar, para ser mais generoso. Vamos orar? Deus bendito. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta experiência que nós podemos hoje, ó Deus, aprender na vida do teu povo, na vida desses leprosos, desses, ó Deus, que ninguém dava nada, dos improváveis, dos incapazes, mas foram estes que o Senhor usou. Muitas vezes nós nos sentimos assim, Senhor, incapazes, impotentes, sem sabedoria, sem conhecimento, mas o Senhor pode nos usar, Senhor, porque o teu Espírito habita em nós. Nós somos teus filhos, teus servos. Ó Deus, se aprover ao Senhor nos usar, usa-nos, ó Deus, para que as circunstâncias, quem sabe, mude, para que a história mude, ó Deus, para que o amanhã seja diferente. Ó Deus bendito, nós estamos aqui na tua presença. Ó Deus bendito, Deus amado, e dá-nos coragem também para compartilharmos tudo aquilo que o Senhor já fez e tem feito na nossa vida e ainda queres fazer, Senhor. Ó Deus, abençoa-nos, ó Pai. Toma, ó Deus, a tua igreja aqui nas tuas mãos. Ó Deus, contempla cada vida, cada um aqui presente, cada família aqui representada. Aqueles também que nos assistem, ó Deus, que nos acompanham pela internet. Ó Deus, tu conheces o coração de cada um deles. Ó Deus, abençoa-os, fortalece-os. Ó Deus, também. E aumenta-nos a fé de cada um deles, a nossa fé, Senhor. Ó Deus, nós queremos fazer a tua vontade e queremos que o teu nome continue sendo glorificado. Ó Deus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Santo, Santo, Santo